R$1.000 ou até mais, e outro, por mês, né? E outros ficam tanto tempo sem vender. Por quê que isso ainda acontece? Será que é sorte? Será que é porque ele ganhou lead quente? Ou porque ele nasceu com algum tipo de dom? Meu querido, não tem essa de dom. Não tem essa de sorte. Não tem essa também de lead quente, eu já vou te explicar isso. É aprender a fazer o jogo. Para alguns vai ser mais rápido, para outros vai demorar um pouco mais. Só que é uma construção. Você precisa largar de ser afoito, afobado. Tem gente que entrou, ficou 1 mês, 2 meses. Ah, Ricardo, eu não vendi do tanto que eu queria, não estou ganhando tanto que eu... Meu querido, pelo amor de Deus. Com qualquer outra profissão, você tem que esperar construir uma carreira. Você achou que aqui seria diferente? Só que é óbvio que se você tem um mapa, você vai mais rápido. Só que esse mais rápido não é um milagre. Esse mais rápido não é da noite para o dia. Só que ele com certeza é mais rápido que a pessoa que vai tentando na tora e quebrando a cabeça, como eu fiz. Eu estou com 11 anos de mercado. Para começar a vender com constância, foram quase 3 anos. Para começar a vender com constância. Mas por quê? Você precisa passar por isso? Você precisa esperar 3 anos? Não. É porque eu não tinha isso aqui que eu vou te entregar. Para você, esse tempo vai ser encurtado. Mas você vai ralar. Tá? Então, isso aqui, ó, se você quer milagre, tá no lugar errado. Pode ir para a igreja, pedir lá para Jesus, aí lá é milagre. Aqui não é isso. Aqui, Deus vai te abençoar também. Mas você tem que trabalhar para caramba. Não tem nada que vai acontecer mágica. Porque esses corretores já dominam o protocolo Elite. Por isso que essa galera já fatura tanto, todos os meses. Você sabia que esse salário, quando a gente fala de salário de 30, 40 mil reais, sei lá, 15 mil reais que seja. Vou falar uma curiosidade para vocês. Eu tô com esse dado na ponta da língua. Você sabe quantos por cento da população ganha acima de 28 mil reais? 1% da população. E corretor, a nossa colega, a Samara, se você me acompanha, você viu falando dela. Saiu de um salário de 1.344, em 3 meses trabalhando com a gente, fez 90 mil de comissão. E não foi uma venda da cagada que aconteceu do nada, não. Foram algumas vendas. Sem experiência, sem nada. Sabe o que ela foi apenas? Ela foi ensinável. Ela falou, o que eu faço? Me direciona. E ela fez. Suou, ralou, deu o melhor, chorou, viu muita venda cair, mas teve o resultado. Ganhando o que 1% da população ganha. Olha que doideira. E aqui você pode fazer isso. Um mecanismo criado por mim e utilizado pelos meus alunos. Esse é o protocolo Elite, tá? Isso aqui foram muitos anos de experiência, somado com conhecimento, somado com os meus sócios, porque não é só meu. Foi somado com pessoas que já performam no mercado imobiliário. Foi como corretor, depois como gestor, depois como influencer do mercado imobiliário. Então foi uma série de coisas, foram muitos anos para concatenar tudo em um protocolo. Hoje eu tenho mais de 6 mil alunos que são corretores de elite. Mais de 6 mil alunos. Olha que doideira. Gente que está tendo a vida transformada. Protocolo Elite. Ele se resume nessa piramidezinha aqui, ó. No topo dela, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tem a palavra mindset. Talvez você não goste dessa palavra mindset. Ronaldo, que é meu sócio, ele acha um saco essa palavra, né? Mindset é mentalidade, modelo mental. É o que você pensa. Resumindo para você, mindset é o que está dentro dessa cabecinha sua. É a sua forma de pensar a respeito das coisas. Tem gente que sabe vender, tem gente que tem network, tem tudo para prosperar. É bonito. Nem todo mundo nasce bonito, né? Eu, por exemplo, tive uma dificuldade grande com isso, porque eu era feio pra caralho. Mas
Tem gente que tem tudo isso e não vende na profissão de corretor de imóveis. Por quê? Às vezes o problema está na mentalidade. Está travado no começo do processo. Por isso que a gente tem essa ordem. Eu vou girar sua cabeça, eu vou fazer um reset, trabalhar o seu pensamento, sua mentalidade, para depois a gente avançar para as outras áreas. Muita gente vai ter a carreira transformada só com essa aula. Já vai começar a ter resultado só com essa aula. Era só isso que a pessoa precisava. Mentalidade, marca pessoal e redes sociais e carteira de relacionamento. Esse é o protocolo Elite. Coloquei esse triângulozinho para você gravar, tá? Sempre que você vê esse triângulozinho, você vai gravar. Esse é o protocolo Elite. Ele é a ponte que vai te conduzir para os seus objetivos. Vai te tirar do ponto A, que é o vendedor de imóveis, e vai te levar para o ponto B, que é o corretor de elite, que é o cara que não conta com sorte, que é a corretora que não conta com lead que vão mandar, que não conta com algum tipo de dom que a pessoa possa ter nascido. Ele vai entender o mecanismo, vai entender como funciona e vai se tornar um corretor de elite. Eu aposto que é assim que você se sente atuando como um simples vendedor de imóveis. Eu vou citar alguns pontos aqui para que você se identifique durante esse processo. Você vê os colegas de profissão ganhando mais e evoluindo na profissão. Não realiza os sonhos que você colocou no papel, e alguns de vocês nem colocaram sonhos no papel. Já começa tudo errado. Nem colocou. Nem colocou. Tem outros que vê os boletos chegando e não tem grana para pagar. Eu entendo sobre isso, tá? No começo da carreira, os boletos não paravam de vir, a conta não enchia e foi virando uma zona e fui entrando em dívida, chega a dever muito para pessoas e para... Acho que dever para gente é pior que dever para banco, para instituição. Eu já devi para os dois. Na verdade, não é bom dever para ninguém. É uma bosta. Talvez você está nesse momento. Vende o tipo de imóvel que gostaria de morar e não consegue comprar. Você já viu aquele corretor? Talvez seja você. Você vende imóveis de alto padrão. Você falou, eu quero ser um corretor de luxo, quero ser um corretor de alto padrão. Só que você mesmo não consegue nem se imaginar morando naquele imóvel. Se você é uma dessas pessoas, isso aqui é para você, tá? Porque eu já estive nesse lugar também. De ter dificuldade de me enxergar morando no que eu estou vendendo. Sente-se incapaz de dar conforto à família. Talvez alguns de vocês estão passando por dificuldades financeiras graves. Eu sei que tem. Eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é passar por todos esses tipos de dificuldade, porque eu já passei. Sente-se inseguro e ansioso, após muito tempo sem vender. Com o tempo, questiona a própria capacidade de vender e ser bem-sucedido. Eu sei que tem gente que já está duvidando. Esse pensamento passa na sua cabeça. Essa profissão é para mim mesmo? Será que eu consigo? Tem alguma coisa errada comigo? Será que o problema é comigo? Essa acusação, esse self-talk, essa conversa interna, ela vem para todo mundo. Mas eu tô aqui para te mostrar que é possível, que é para você sim. É porque você só não entendia o processo, só que hoje você vai entender. Você vai ser abençoado hoje. Você não precisa acreditar em mim, tá? Eu tô falando muitas coisas, só que eu vou te dar uma base, um alicerce para alimentar a sua fé agora. Para você ver que é possível, não só com o que eu tô falando, porque às vezes é fácil falar. Eu vou te mostrar com resultados de alunos, tá? Roda o resultado dos alunos. Eu saí de uma imobiliária grande e abri a minha em 2016. Então eu comecei meio que do zero, né? Mas eu queria aprender a me posicionar mais forte mesmo em relação à rede social. E não tem ninguém que faça isso melhor do que ele, né? Dentro do mercado imobiliário não existe ninguém que chegue perto dele. E aí quando eu me posicionei, cara, mudou tudo aqui na imobiliária. Hoje as pessoas procuram a imobiliária por causa de mim, não por causa da imobiliária, não por causa do produto. É o tipo de investimento. Se você colocar em prática 20%, 30% do que ele coloca, ele logo no início do curso, você já paga ele em 2, 3 semanas de trabalho. Porque é um tipo de curso que ele formata a tua forma de trabalhar. É uma fórmula, é exatamente uma fórmula. Então, se tu coloca aquela fórmula da parte estruturada, como ele ensina, direitinho, ele se paga em 1, 2 semanas. Porque o corretor, ele tem medo de investir. O corretor sempre pensa, eu vou gastar, sei lá, 2.000, 2.500 no curso. Será que não vai faltar para as contas mês que vem? Cara, não vai
faltar. Compra o curso, estuda, te dedica, que em pouquíssimo tempo esse resultado volta, paga o curso e tu vai seguir aí os 20 milhões do método Key. Dá para bater tranquilamente. Eu conheci o Ricardo Martins numa busca no Google. Depois que eu pesquisei sobre o Ricardo na internet, eu vi que ele ia lançar um curso e aí eu decidi fazer esse curso. Eu tive a sorte de conhecer o Ricardo no início da carreira, então eu não tenho um antes sem o Ricardo. O meu início já foi com o Ricardo, então já foi um início muito bom, porque eu já comecei aprendendo coisas muito valiosas. Tudo que eu aprendi com o Ricardo é a maioria do que eu sei até hoje. Ano passado foi meu primeiro ano de corretora, eu fiz 16 milhões, terminando o ano em terceiro lugar de vendas e campeã de vendas, entre 700 corretores, e esse ano eu já sou gerente de vendas e estou agora com 34 milhões de VGV. Uma mensagem para você que está iniciando e está desmotivado: acredite mais em você do que nos outros. O trabalho devolve e o sucesso é treinável. Basicamente, eu tinha dificuldades de ter clientes, porque para ter uma consistência também, não é você gravar um vídeo e achar que vai chover cliente para você vender, né? Aí eu diria para o corretor que de repente está aí inseguro. Na cabeça dele ainda tá, pode ou não pode dar certo, mas poxa, eu tô aqui como uma prova concreta de que realmente dá certo. O resultado, ele acontece. Eu diria para o corretor ele investir de qualquer forma nisso, se ele puder, porque não é assim você gastar o valor para comprar o curso, você vai realmente investir em algo que o resultado, poxa, já se pagou faz muito tempo, na verdade, entendeu? Então, vale muito a pena, eu diria, faça, porque você precisa realmente se tornar um corretor de elite. Eu venho do mercado bancário, foram 16 anos de banco, eu estava numa migração, então, de profissão. De alguma forma, eu acabei assistindo um vídeo do Ricardo, então foi aí que eu resolvi entrar de cabeça e fazer o curso, e aí depois aí começar literalmente na corretagem. Então, o que o Ricardo traz, ele me acelerou meu resultado em 5 anos, porque eu peguei todo o know-how dele, que ele já tem no mercado, que está detalhado, muito claro dentro do treinamento, e coloquei em prática em todos os pontos a partir daí. E eu consegui vender a primeira venda em 15 dias. Meu VGV atual desse ano já está em 32 milhões. Então, meu recado para você que está indeciso ainda sobre o método, sobre o curso, faça. Mas, acima de tudo, o dinheiro compra o curso, mas ele não compra o tempo para você se dedicar e estudar. Então, compre, mas dê o seu tempo, entregue o seu tempo para fazer passo a passo o método, e aí sim eu tenho certeza que os seus resultados vão ser muito maiores a partir do momento. My dear, my darling, vocês viram aí? Eu gosto de mostrar isso para vocês porque alimenta a esperança, alimenta a fé, e a fé é acreditar naquilo que você espera, naquilo que você não está vendo ainda, que você não experimentou. Isso é a fé. Então, por isso eu mostro para vocês, não estou falando de fé religiosa, tá? Mesmo que eu sou um cara cristão, eu estou falando de uma fé de acreditar que é possível. Porque se você não acredita, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Não tem o que eu faça que te convença. Mas aí quando você vê outras pessoas que você julga pessoas simples, conseguem, você consegue também. Você consegue, meu querido. Aqui eu estou com o chat aberto. Obrigado, eu estou vendo a galera conversando. Muita gente interagindo, muita gente mandando mensagem. Teve gente que saiu no meio do evento, perguntou se vai ficar salvo porque tem atendimento. É isso aí. Acho que era Daniel alguma coisa. Massa demais. E, ó, eu vi um comentário ali, tem uma pessoa falando, não sei o que, não sei quantos minutos e ainda tá falando só de blá blá blá, não sei o que. Meu querido, pra você pode ir embora. Você não tá travado aqui dentro, não. Você sabia que se você clicar no sair, você sai? Então fica à vontade, isso aqui é para quem quer aprender. E até agora, quem é humilde conseguiu extrair algo. Do que eu estou falando, de tudo que eu falei até agora, é conteúdo. Só que talvez é porque você está com o ego cheio demais, aí você não consegue aprender. Sossega. Se você quer aprender, você fica. Se você não quiser, pode ir embora. Tamo junto, tem gente aqui que quer crescer. Vamos embora. Mindset ou mentalidade. Pensamento, ideia, tudo que passa na sua cabeça, o seu modelo mental, o jeito que você pensa determina muito a respeito do seu resultado. Eu gosto de usar um exemplo, você já ouviu falar do iceberg, né? Iceberg, aquele negócio que afundou o Titanic, pau. Tinha uma cabecinha para fora de gelo, só que a maior parte dele era submerso. É como se fosse o seu inconsciente, como se fosse a sua mentalidade.
Tem uma parte aqui em cima que são as decisões que você toma. É quando você raciocina, você fala, eu quero vender, eu preciso vender, eu escolhi essa profissão, eu vou ser bem-sucedido. Só que o iceberg, essa parada que está submersa, que é a sua parte inconsciente, talvez ele está cheio de vírus, está todo problematizado. É lá que está instalado que essa é uma profissão plano B, é lá que está instalado que essa profissão depende de sorte, é lá que está instalado que você não tem a aparência que precisa, é lá que está instalado que tal pessoa, tal não sei o que, é favorecido, não sei quem recebe lead quente, é lá que está instalado isso. Então mesmo que você queira ter resultado, que é a parte que você decide, aqui em cima, o que molda realmente o que você vai ter resultado é o que está embaixo no iceberg, é a maior parte dele. Então a gente está mudando esse iceberg, a gente está limpando ele. Antes de entrar a fundo no primeiro pilar, eu quero que você se identifique aqui, tá? O primeiro pilar do Protocolo Elite. Vamos ver os perfis clássicos dos corretores de imóveis e eu quero que você se identifique aqui dentro desses perfis. Você tem um aspirante. Quem é o aspirante? É o cara que está... Vamos passar aqui. Aspirante. É aquele perfil que está começando na profissão. Ou que talvez está cogitando entrar. Ele está flertando. Ele está pensando na possibilidade. Nossa, eu vejo tanto esses corretores, o Ricardo, vendendo de uma forma tão diferente, uma forma interessante. A profissão parece que é legal. Talvez você ainda está nessa fase. Você talvez já se inscreveu no curso. Você está pensando. Quer fazer uma transição e se tornar um corretor de imóveis. Tem o que está confuso. É o perfil do corretor que já realizou a sua primeira venda. Isso aqui é foda. Isso aqui é dolorido. É o cara que já fez a primeira venda, talvez você vai se identificar com esse. Só que está apavorado, pois não sabe replicar o que fez para vender e não consegue fechar novas vendas. Você até vendeu. Tem uma coisa que a gente, às vezes acontece aqui na nossa imobiliária. Para quem não sabe, eu tenho uma imobiliária que se chama MyBroker, tá? E tem pessoas que entram e a pessoa faz aquela venda nos primeiros dias, só que ele não fez uma venda técnica, ele fez uma venda na cagada, na sorte mesmo, no primeiro ali. Aí ele entra em desespero, porque ele não sabe replicar aquele processo, e às vezes ele entra 1 mês, 2 meses, 3 meses, e porque foi muito fácil a primeira venda, ele tipo assim, como é que eu replico aquilo ali? Então ele fica confuso, esse é o confuso, talvez seja você. Tem o desesperado, esse é o perfil daquele corretor que já atua no mercado, já tem um certo tempo, já fez várias vendas, mas está em pânico e não sabe mais o que fazer para se manter no mercado e pagar suas contas. Ele não consegue mais vender há meses. Está com a corda no pescoço. Eu já estive nessa posição também. Porque quando você não vende, a conta continua vindo. Os boletos continuam vindo. Então talvez você está nesse time do desesperado. Tem o estacionado, que é o perfil do corretor que vende e consegue se manter no mercado. Esse está até vendendo. Consegue ter um retorno mensal mediano. No entanto, ele está estagnado e não consegue ultrapassar esse padrão. Talvez você está inconformado, você já até vende. Só que você entrou aqui e falou, não, eu quero algo a mais. Eu estou sentindo que eu estou na mesma. Estou na média. Na média, o que é na média? Medíocre. Talvez você está aqui, ó. Só que você quer algo a mais. Porque você vê outras pessoas, você vê que é possível. Então talvez você seja estacionado. E tem o velhaco, tá? Que aqui não tem a ver com idade. Da sua idade mesmo. E nem às vezes com o tempo de mercado. Mas é o cara que ele já possui certo destaque. Ele vende bem, mas 100% no offline. Tem muitos corretores que são muito bem sucedidos, que vendem 100% no offline. Ele ainda não entendeu o poder da escala do digital e como usar as redes sociais para potencializar as suas habilidades do offline e fazer seu faturamento explodir de vez. Talvez você seja esse cara, que já vende muito bem. Você seja essa corretora, que vende sempre. Só que você ainda não entendeu o que dá para explodir no digital. Você pode se identificar com esse também, com esse perfil. Comenta aí, qual o perfil de vocês? Depois vocês liberam o chat aqui para mim, eu quero ver qual o perfil.
Comenta aí, qual o perfil de vocês? Se é o aspirante, se é o confuso, se é o desesperado, se é o estacionado, se é o velhaco ou se é o curioso? Nem sabe o que está fazendo aqui. Seja bem-vindo também. Olha, eu já fui vários desses perfis. Demora para atualizar. Ah, sou estacionada velhaca. Tem uma galera, ó, a galera já está começando. Oh, gente, teve gente... Aí, isso aqui é bom. Ver a galera se identificando é legal. Mas relaxa, tem solução para todo mundo. Nossa, olha lá, disparou. Olha, eu já tive vários desses perfis ao longo da carreira. E eu queria que você aprendesse um pouco com a história de outras pessoas. Pode tirar o chat. A história dos outros, ela pode ser um curso muito valioso para você. Porque você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi. Você vai cometer erros é natural, é parte do processo. Só que a ignorância cometeu o mesmo erro que outra pessoa, quando você ouve a história dessa pessoa. Então eu quero te contar um pouquinho da minha história, porque talvez você caiu de paraquedas aqui e não tem noção. Eu sou um cara que venho da CLT, a minha formação de família foi de funcionários. Eu não sabia o que era ser empreendedor, eu não sabia o que era trabalhar com renda variável. Eu fui condicionado a buscar aquela receitinha. Você estuda, você se forma, você arruma um bom emprego e garante estabilidade. Os meus pais foram assim. O meu pai trabalhou na Oi durante mais de 40 anos, foi o funcionário mais antigo. Ele começou como office boy. Meu pai veio da roça, lá de Tumbiara, veio para Goiânia, começou no primeiro emprego dele com carteira assinada na Oi e foi funcionário a vida inteira. E a minha mãe trabalhou quase 30 anos na Oi para se aposentar. Então, a formação deles para mim era essa, de estabilidade e de estudar para formar e tudo mais. Aí essa parte de estudo nem fiz. Eu era um péssimo aluno. Para quem tinha curiosidade para saber como eu era na escola, eu era péssimo aluno. Eu fui o pior aluno da sala. A Vanessa, que é minha esposa, que está aqui nas fotos aqui, ela era a melhor aluna da sala. Essa era a minha realidade. Fui crescendo, qual foi o primeiro emprego de carteira assinada que eu arrumei? Na Oi. Não era esse nome, tá? Era Brasil Telecom, Telegoiás, foi mudando na medida que foi passando o tempo. Eu acho que nem Oi tem mais hoje, eu acho que a TIM comprou. Mas eu era call center, gente. Eu estava seguindo a mesma linha e sem uma das características que meu pai queria, que era estudar. Então se tornava mais difícil ainda seguir essa linha de estabilidade que não existe, tá? Isso de estabilidade, esquece. Talvez plantaram isso na sua cabeça, talvez você também vem dessa família, talvez você está com medo de largar a CLT. Eu faço assim porque ela te acorrenta. Você está com medo de largar a CLT. Mas você sabe o que é o problema do salário fixo? É que ele é fixo. Você não pode sonhar. Os seus sonhos têm que caber dentro do salário. Você tem que pegar qualquer sonho, exprimir, enfiar ele dentro do salário para caber. Você sabe o que é uma coisa interessante? Interessante e triste. Às vezes eu pergunto, eu mostro os imóveis, né? Aí a pessoa que tem a mentalidade de salário fixo, ela vê um imóvel de 2 milhões, de 3 milhões. Você sabe o que ela me fala, que é muito comum? Ah, eu vou gastar umas 4 vidas para pagar. Por quê? Porque como a cabeça dela está dentro de um salário, a única variável é o tempo. Então, ele, como não dá para essa vida, ele levaria 4 vidas para comprar um imóvel desse. Ele não pensa na possibilidade que ele pode ganhar muito mais e ter sonhos ainda maiores. Talvez esse seja o caso. Eu passei por isso, eu tinha essa mentalidade. Procurei sair, trabalhei lá na Oi como call center, depois fui técnico de informática, estava progredindo lá dentro. Fui promovido para técnico de informática, trabalhando com máquina, dando manutenção em computador, soprando aquelas poeiras lá, eu era o TI. Quando dava pau nas máquinas, chamava eu. Primeiro dava pau na internet, eu atendia, depois fui dar pau nas máquinas, eu ia lá resolver. Eu era esse cara. Aí, belo dia, saio do emprego, sem perspectiva do que fazer, insatisfeito, inconformado, não queria ficar ali, aquilo lá começou a me incomodar, fui procurar emprego no jornal, achei um emprego de corretor de imóveis.
A vaga dizia assim, R$6.000 de perspectiva salarial. Não exigimos experiência, pronto, deu match, né? Porque eu não tenho experiência. E damos treinamento. 6 mil, eu ganhava 1.000, fiz as contas, né? Pô, em 2 meses eu faço salário de 1 ano. Só que era perspectiva de salário, não era salário fixo, era comissionamento. E aí eu entrei, felizão, eu só enxerguei os 6 mil e fui fazer a entrevista. Foi desde aí que eu entrei no mercado imobiliário. Foi de paraquedas total. Cheguei lá com terno, todo desajeitado. Eu era magrinho, nas fotos aí dá pra você ter uma noção, eu era estreitinho e tal. Nunca tinha usado terno na minha vida, mas meu pai tinha. Então peguei aquele paletózão do Didi, fui de ônibus, que eu não tinha carro, e fui pra lá. Com 23 anos de idade. Fui trabalhar no mercado imobiliário, fazer a minha primeira entrevista. Entrei para a MyBroker, a imobiliária que hoje eu sou um dos sócios. Sabe quanto tempo eu demorei para fazer a primeira venda? 7 meses, quase 8. E a primeira venda ainda foi para o meu pai comprou para me ajudar. E ainda fez o distrato 30 dias depois. Nesse período todo sem vender, você sabe o que eu era especialista em fazer? Eu chegava na imobiliária, abria o notebook, herança do CLT. Eu chegava às 8 em ponto, porque é acostumado a bater ponto. Chegava às 8, abria meu notebook, estou trabalhando. Aí aguardava vir cliente, aguardava vir um lead, aguardava alguém falar, gente, vamos fazer alguma ação para eu fazer. Eu ficava esperando, e talvez você está nessa situação, você está entrando no mercado imobiliário e você não tem noção do que fazer. Eu era esse cara perdido, eu ficava lavando xícara no fundo da imobiliária, lá na cozinha, para me sentir útil, porque eu me sentia inútil, porque eu não produzia, não vendia. Orar, eu orava para todo mundo, não podia ver um doente com a perna mancando que eu chegava lá e orava para o povo. Era o que eu fazia, mas eu não trabalhava de fato. Não trabalhava. Fiquei mais 7 meses para fazer a segunda venda. E aqui eu quero te falar uma coisa. Não quer dizer que você precisa ficar tanto tempo. Eu estou aqui para encurtar esse processo para você. Mas eu passei por isso, vendendo lançamentos, tá? Era o que eu trabalhava naquela época. Fiz a segunda venda, revoltei, saí, fui trabalhar numa outra imobiliária, deleguei a culpa, o que a gente é especialista, né? Taquei a culpa no governo, taquei a culpa na minha família, taquei a culpa em Deus, porque eu era crente. Eu falei, não, é Deus que não quer que eu prospere. Joguei a culpa para ele, joguei a culpa pra todo mundo, menos pro bonitão aqui. Saí da MyBroker, fui trabalhar com uma outra imobiliária, me colocar para vender uns sobrados lá. Esse lá tinha realmente algum problema, porque não vendeu até hoje. Esse eu falo, tá errado mesmo. Lá esse sobrado tá lá vendo até hoje, tinha alguma coisa errada. Aí fui trabalhar com lote. Já trabalhei com loteamento, gente. No meio da terra, não sei quantos de vocês já venderam lotes? Eu já fui corretor de loteamento, onde eu tinha que montar a barraca, onde eu tinha que trabalhar no meio da terra, ia trabalhar de botina, no meio do sol, porque eu não sei se você sabe, mas Goiânia é mais perto do sol do que as outras cidades do planeta, é quente pra caramba. E aí, de frente ao meu plantão, tinha uma boca de fumo. No meio do loteamento, era o resto de uma fazenda, então às vezes, sabe quem que ia me visitar? Os manos da boca de fumo ou as vacas que ia pastar ainda lá dentro. Então eu passei por esses processos, eu passei por tudo isso. E foi lá, no loteamento, depois de sentir muita dor e muito incômodo, de me ficar totalmente insatisfeito com o meu trabalho, que eu decidi, eu preciso mudar. Nessa altura a Vanessa estava grávida, engravidou. Foi planejado, porque lá era o seguinte, deixa eu falar algo que é importante. Você já ouviu falar de caixa único? Caixa único é assim, tem 10 corretores, tem um que vende 30 lotes e tem um que vende 1. Racha tudo igual entre todos a comissão. Era bom demais para mim que era ruim, só que era péssimo para quem era bom. Então no começo do loteamento era desse jeito quando eu fui para lá. Então pelo menos pingar dinheiro começou a pingar. 2.000 e pouco, 3.000 reais, 3.000 alguma coisa por mês, já tava me sentindo cara. Eu falei, vamos ter um filho. Aí, na hora que o filho veio, que a Vanessa fez as contas, falou assim, você sabe que eu vou ter que parar de trabalhar um pouco, né? Porque ela era arquiteta, não tinha salário fixo também. Aí eu falei, Aí nessa hora, acho que somou uma série de desconfortos desse caixa único, que estava chato também, somou com essa questão do filho, aquilo lá foi um estopim. Eu falei, eu preciso
mudar. Eu não aguento mais trabalhar. Vendendo um mês, pula 2 para vender. E essa situação humilhante, esse desconforto, eu não quero isso para mim. E aí comecei a mudar a minha cabeça. Naquela época eu contratei o que a gente chama de coach. Que hoje vocês acham que é algo zoado, né? Eu contratei, o cara cobrava R$150 por sessão, fazia uma por semana. E ele começou a me falar sobre metas, objetivos, ele foi puxando minha língua. Ricardo, o que você sonha? O que você quer fazer? Como que você vai fazer? Você precisa estudar? Como que você vai estudar? E aí naquela época eu comecei a ler livro, eu comecei a ler sobre vendas, eu comecei a definir meta, objetivo, e aí acaba o Caixa Único. No que acabou o Caixa Único, eu tinha já tido 2 meses de treinamento com esse coach. Eu arrebentei de vender, coloquei 8 vendas para dentro em um único mês. Ganhei R$20 mil. Sabe aquela sensação assim, eu tô rico. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu tive essa sensação, tipo, lavou a alma. Eu lembro de eu entrar no chuveiro em casa e ficar um tempão com o chuveiro só caindo na minha cabeça e, nossa, eu tô rico. Eu ganhei dinheiro demais. Aquilo ali foi o começo do destravar da minha vida. Aí eu fiz uma viagem para o exterior. Isso é parte das minhas metas e objetivos daquela época que eu defini. Fui lá para Miami fazer enxoval do neném, do Arthur, que estava na barriga da Vanessa. Contra tudo que todo mundo imaginava, eu comecei a vender todos os meses. Acabou o Caixa Único, tá? Bem no mês que eu virei o veneno de venda. Gerou mais desconforto ainda. Aí, para os outros, não para mim, né? Aí fui para lá, para os Estados Unidos, e lá aconteceu algo muito importante, que é onde eu entro em muito do que eu quero te falar. A minha cabeça começou a pensar diferente. Eu comecei a desejar coisas maiores. Lá eu tive contato com pessoas do mercado imobiliário que tinham um status tão surreal para o que eu imaginava. Eu comparava com o que eu via dentro do loteamento. Eu comparava com o insucesso que eu vi de vários corretores. Sabe o que era a impressão? Quando eu via alguém no sol de Goiânia, com um terno todo desproporcional, com uma gravata, com os panfletinhos, eu falava, é um corretor de imóveis. Mas eu não falava como se fosse, nossa, é meu colega de trabalho. Eu olhava, cara, que profissão zoada que eu tô. Até eu tinha essa mentalidade. Só que quando eu fui para lá e eu vi o corretor de imóveis com status diferente, um cara que tinha um alto nível, eu falei, cara, eu preciso disso aqui. A minha cabeça começou a girar. Eu comecei a entender que não é que assim, eu poderia passar um mês sem vender. A minha cabeça mudou. Eu posso vender quanto esse mês? Muito medo de pessoas. Às vezes você está com esse medo. Você está assim, ainda titubeando. Será que eu largo outro? E se eu não ganhar? Aí eu te mudo a pergunta. E se você ganhar demais? Começou a girar. Eu comecei a entender que eu era um profissional de alto nível. Que a profissão tinha um valor gigantesco. E a gente que não estava enxergando. Eu vi os corretores colocando outdoor com a cara deles lá em Miami. Hoje já talvez você tenha visto corretores fazendo isso, mas não existia. É porque esse movimento já chegou aqui no Brasil, mas tem gente que ainda está nesse pensamento antigo. Corretor ainda acha que vende imóvel. Você não vende imóveis. Como assim, Ricardo? Você vende serviço. Se você vende serviço, aí você começa a entender que você está fazendo publicidade, você está trabalhando em torno do produto, sendo que o produto não é aquele, o produto é você. Quando tem um lançamento, quando tem um imóvel, por exemplo, mesmo se você não trabalha com lançamento, tem um imóvel X, tem um monte de corretor que pode vender aquele mesmo imóvel. O que determina se o cliente vai comprar com você ou com outro ou com outros 10 que ligou? É o serviço. A variável é você. O imóvel é o mesmo para os 1000 corretores. A diferença está em você como profissional. No dia que eu entendi que eu era o produto, aí a coisa começou a mudar de figura. Eu entendi que corretores comprometidos não levam a profissão como plano B. Enquanto você tiver uma muleta para ser um salário fixo, enquanto você não se entregar de cabeça, muita gente me faz essa pergunta. Ricardo, eu consigo ser corretor só fim de semana?
Quando ele me faz essa pergunta, eu sei que ele não está falando porque ele quer ficar a semana inteira de boa. Ele está falando isso porque durante a semana ele já tem um outro emprego. Aí eu falo, não, mano, se você quer trabalhar desse jeito, não vem para profissão não. Isso aqui é para ser uma profissão de tempo integral. É para levar a sério. Porque quando você leva a sério, entende que ela é um plano A e não um plano B, aí você se joga, aí você investe na sua própria imagem, você investe em conhecimento, você investe em network, você é intencional, até o relógio que você usa, a roupa que você usa, tudo que você coloca em torno de você tem uma motivação, que é vender, que é ser um profissional de alto nível. Quando você entende que não é plano B, precisa de ser o plano A. Você precisa de ser um corretor 24/7. O que é 24/7? – 24 horas por dia, 7 dias por semana, você é corretor em tempo integral. Você está na igreja, meu querido, você está lá para buscar a Deus, mas você é corretor. E as pessoas precisam saber isso. Você está na academia, você está lá para malhar, você está lá para pôr o shape, mas você é corretor. Você está no supermercado, você está numa fila, você está numa festa, você está na reunião de família, você é corretor. Só que tem gente que tem a mente tão travada que tem vergonha de falar com as pessoas. Ah, Ricardo, eu era funcionário público, saí do meu emprego e agora eu estou com vergonha de falar para as outras pessoas. É porque você tinha vergonha da sua profissão, mas isso vai acabar hoje. A sua profissão é de altíssimo nível. Você não é um mero vendedor de imóveis. Você é um profissional de altíssimo nível. Você vende o produto mais caro da prateleira. Você está aqui para trazer segurança para as pessoas. Você está aqui para levar um investimento que pode mudar a vida de uma família inteira. Você entende o tamanho da responsabilidade que você tem? Então, meu querido, não tenha constrangimento de falar que você é corretor, porque essa profissão é foda. Só que a gente tem um trabalho para construir isso aí dentro da sua cabeça. Resetando. Tudo isso aqui que eu estou fazendo um reset na sua mente. O foco devia estar no sucesso do seu cliente. No sucesso do meu cliente. Lembra que eu falei para vocês que o seu compromisso precisa de ser com o sucesso do cliente? Não sai empurrando venda de qualquer jeito. Aqui eu vou te falar algo muito sério. Eu já perdi vendas que iam colocar muito dinheiro no meu bolso, porque eu sabia que não era o melhor para o cliente. Eu sabia que não era o melhor para ele, eu estava no ponto de pressionar a pessoa e fazer um negócio, porque eu sou persuasivo, eu aprendi sobre técnicas de persuasão. Eu aprendi como lidar com pessoas, como me relacionar, eu sei convencer. Só que muitas vezes eu tive que abrir mão de um honorário aqui para conquistar credibilidade e para ganhar outros muitos mais. Às vezes é uma venda que você abre mão agora, que esse cliente te indica para 5, 6, 10 pessoas, depois compra de você também. Por quê? Porque ele percebeu que a sua intenção não é simplesmente vender, você não está focado. Ah, compra esse produto, compra esse apartamento, compra esse. Você olha para o cliente e fala assim, o que você precisa? Deixa eu entender qual a sua real necessidade. E aqui fica uma dica importantíssima para você que vai transformar a sua vida como corretor. Seja um excelente perguntador. Os corretores que são faladores, aquele ditado já diz, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Meu querido, você precisa aprender a ser um perguntador. As perguntas, elas te dão ferramentas para saber conduzir o cliente. Então você tem que aprender a ser um entrevistador. E quando eu falo entrevistador, não é pegar o celular e ficar lá assim, tá, o senhor, como que é? O senhor é casado? O senhor é isso? Eu tô te mostrando isso aqui porque às vezes você fica incomodado de perguntar as coisas para a pessoa porque você tem a impressão que você está sendo chato e invasivo. Ah, Ricardo, meus clientes não gostam de falar da vida deles. Não, não é que eles não gostam de falar. É você que não sabe perguntar. Porque existe técnica para isso. Existe técnica para perguntar. Se você aprende a se relacionar com as pessoas, olha que diferença.
Qual que é a renda do senhor, por favor? E o senhor trabalha com o quê? Você viu a diferença? E aqui eu vou conseguir extrair a mesma informação. Só que eu falei com um sorriso no rosto, me interessando na pessoa. O outro eu só queria um dado. E muitas vezes o corretor não pega nem esse dado. Ó, esse apartamento ele é de não sei quantos metros quadrados, ele é perto de tal coisa, ele tem uma academia que é a melhor academia do universo, a academia é muito boa. E o cara é sedentário, o cara odeia academia. Aí você vem lá na churrasqueira, não, e essa churrasqueira, olha o tamanho disso aqui, churrasqueira boa demais, total, não sei o quê. E o cliente é vegano, ele odeia churrasco. Aí você chega na sala, fala que a sala é grande, você fala, olha o tamanho dessa sala aqui, imagina, uma sala gigantesca, você trazer seus amigos, não sei o que. Tá. O cara não gosta, é antissocial, o cara não quer receber ninguém na casa dele. E como que você descobre essas coisas? Conversando e perguntando. Se você soubesse o quanto gastar tempo perguntando para o cliente sobre família, sobre filhos, sobre hobbies, sobre o trabalho, sobre o que ele faz. Se você soubesse o quanto perguntar, isso vai encurtar processo para a venda de vocês. Vocês não estão entendendo? Uma dica. Vocês podem até escrever para eles se eles não conseguirem. Com certeza alguém no chat sabe. Spin Selling. Aprenda sobre Spin Selling. Procura depois. Um tema para você procurar depois, para você estudar sobre isso. É vendas através de perguntas. O foco é no cliente e não no produto. Não no que você quer vender, é na necessidade do cliente, é sucesso do cara. E mais, que precisava me enxergar de igual para igual com os meus clientes. E aqui é mais uma barreira. Talvez isso acontece normalmente com quem vai atender alto padrão. Você acha que o cara que é rico, ele é diferente de você. Meu querido, ele é gente igual. Vai no banheiro, tem dor de barriga, leva chifre, sofre, tem depressão, é feliz, é as mesmas coisas. O rico, ele só tem mais dinheiro, os problemas dele são ainda maiores. Só que você olha para ele, porque às vezes está distante a sua realidade financeira e você olha para essa pessoa como se ele fosse um ET, como se ele fosse muito diferente de você. Existe uma coisa que aconteceu, já ouviu falar do carro Rolls Royce? Carros mais luxuosos do mundo. O cara que compra um Rolls Royce nem é para dirigir, é para o motorista dirigir. A Rolls Royce começou a perder muitas vendas. Não tinha muitas vendas, porque eles foram não, meu cliente é triple A, é muito inacessível, ele é diferente, ele não quer relacionamento, ele não quer que toque, ele não é uma pessoa, é quase um robô. Aí as lojas foram ficando frias, extremamente técnicas. Aí eles resolveram mudar o comportamento. Começaram a treinar os vendedores para tocar nas pessoas, para ser simpático, para contar piada, para contar história, para falar de coisas pessoais e coisas humanas. Os ricos tudo carente, as vendas começaram a aumentar. Entenda, o seu cliente é gente como você. Então se enxergue de igual para igual. Por quê? Porque é igual, vocês são pessoas. Nível social, de financeiro não define nada. Olhe para o seu cliente com segurança, como se você estivesse no mesmo nível dele. Isso traz confiança, isso traz segurança. Entenda, ele é gente como você. Isso vai mudar demais o seu resultado. Por que eu estou dividindo isso com você? Às vezes você está perguntando, por que o Ricardo está contando isso? Como é que é esse negócio? Por que ele está querendo ajudar? Para a gente elevar junto o nível da profissão. Não adianta nada eu construir um baita de um branding para mim, uma imagem, construir um nível, porque eu já tenho uma reputação muito grande, a nível Brasil. Eu tenho uma reputação com muitos clientes, os clientes querem comprar de mim, eles têm desejo de fazer negócio comigo, só que que adianta ser só para mim se outros corretores estão ao mesmo tempo sujando o nível da profissão? Eu estou aqui trabalhando para melhorar e tem um monte de outros fazendo um monte de cagada. Então eu preciso que todo mundo suba, porque quando você melhora, o cliente respeita melhor a mim, ele respeita melhor o meu corretor que trabalha comigo, ele respeita os outros corretores, porque a gente subiu o nível da profissão.
Então, por isso eu compartilho. Só por curiosidade, eu ensino na internet há uns 7 anos. Se você procurar, você vai encontrar vídeos meu ensinando. Sem cobrar um centavo, muitos anos. Fui lançar o meu primeiro curso que era pago, agora, está completando 2 anos. O primeiro. E são muitos anos ensinando. Por quê? Porque eu acredito nisso. É uma semeadura. Quando eu ajudo você, quando eu abençoo você, eu sei que isso retorna mais ainda para mim. Vamos lá. Por fim, porque o fim do mero vendedor de imóveis está próximo? São profissionais que dão foco apenas no produto e não no especialista. Eu já te falei. Uma curiosidade, você já entrou no Instagram, talvez é o seu e eu estou te falando, isso vai te incomodar, mas é bom que incomode. Você entra no Instagram do corretor, só tem prédio, só tem casa, é só imóvel. Você tem dificuldade de enxergar o rosto da pessoa. Tem pessoas que me mandam direct e eu que respondo as directs, tá? Eu que monitoro tudo ali. Aí eu entro às vezes para entender quem está falando comigo. Eu quero enxergar o rosto da pessoa. E pasmem, tem vezes que eu não consigo achar uma foto do cidadão. Agora se coloca no lugar do seu cliente. O cliente, ele só está vendo um menu, ele precisa de confiança para fazer o negócio. Não é focar só no produto, o produto todo mundo vende. Agora a sua imagem, a sua credibilidade é você. Então você precisa trabalhar a sua imagem. Você está me entendendo? Usam técnicas obsoletas de prospecção e fechamento de vendas. Está usando técnica de Cinaro. Talvez você foi jogado dentro de um plantão e você está esperando cair cliente. Eu fiz isso demais. Isso eu chamo de tentar sofrer venda. É contar com a sorte de alguém. E é sorte mesmo, né? Quando você pega plantão, a gente já começa com sorte, porque tem que jogar os dados, né? Tem que tirar a senha, para ver quem dá a sorte de ser o primeiro da vez, para talvez entrar um cliente e para talvez ser um cliente que não era só curioso. Aí ia depender da sorte demais, né? Pelo amor de Deus. Aí tem gente que fala, não, eu sei fazer campanhas, eu sei fazer o Facebook Ads, Instagram Ads. Aí você faz um monte de divulgação. É a mesma coisa. Você tacou um monte de divulgação e está esperando cair cliente. Você está no plantão do mesmo jeito. Ele é mais eficiente do que o plantão físico. Só que ele não passa de um mero plantão digital. Você está fazendo uma panfletagem digital. Então, às vezes, você está fazendo um monte de campanha e não está convertendo, porque na hora que o cara vê o imóvel, ele entra no seu perfil, ele tenta entender quem é você, ele não consegue sentir credibilidade, ele não consegue sentir vínculo, ele não consegue sentir confiança, aí ele não compra. Não é a mesma coisa de comprar um galão de água. Galão de água nem precisa saber quem é o vendedor, eu não preciso nem olhar na cara dele. Eu olho por gentileza, mas assim, você entende o que eu estou querendo dizer, né? Eu não preciso saber nada de quem está vendendo. Não preciso confiar nele, porque eu quero só esse galão. Agora, imóvel, mano. Imóvel é um bem que é muito sério a aquisição. Eu fui comprar o meu primeiro imóvel. O meu primeiro imóvel não, né? O primeiro imóvel de alto padrão, é a primeira casa de luxo. Tá completando um ano agora, completa um ano em dezembro. Eu demorei 7 meses para decidir com quem eu ia comprar. Porque me dava uma insegurança, um frio na barriga, um medo. E olha que eu sou do mercado. 11 anos de mercado. Agora você se coloca na pele do cliente. Se eu que sou do mercado, sou especialista, tem medo, tem cagaço. Agora você imagina o cliente. Por isso precisa ter confiança em você. Ele precisa confiar. Eu confiei na corretora que me apresentou. Aí eu comprei com ela. Comprei com o corretor, tá? A Núbia. Parabéns, Núbia. Você foi fera demais. Foi... Não só, ela não foi insistente, ela foi persistente e soube sondar as minhas necessidades. Conversou comigo, conversou com minha esposa, foi sondando, até achar o produto ideal pra gente. Fez o trabalho de excelência e eu senti confiança no que ela me apresentou. Você precisa saber gerar isso no cliente. Vivem seguros, não investem neles mesmos e não estudam. Profissão de venda, não precisa estudar. É errado. Você quer ganhar igual um médico e quer estudar nada? Pelo amor de Deus. Parabéns para você que está aqui online numa segunda-feira assistindo. Por quê? Porque você já está pelo menos estudando. A maioria esmagadora dos corretores não estuda.
vai dar trabalho ler livro. Vai dar trabalho deixar de ir para uma baladinha, ficar em rede social para treinar. Dá trabalho e custa investir em si próprio. Custa, não é de graça. Sabe o que me deixa puta às vezes? Corretor que já vende, tem dinheiro, chega para mim. Esse software de edição aí é gratuito? Ah, pelo amor de Deus. O cara vem falar da profissão dele, é um software, o cara vai pagar R$150 num software. Que ele paga uma vez, vem pedir gratuito, esse trem que pedir gratuito já demonstra o nível de interesse da pessoa. Se investir em si mesmo, gente, custa caro. Custa tempo, custa energia, custa dinheiro. O Ronaldo me ensinou algo muito precioso. O Ronaldo é o cara que assinou meu estágio, que hoje é meu sócio na MyBroker. Aprenda isso aqui, ó. 10% do que você ganha, pega, é sagrado. Eu não estou falando do dízimo, tá? Você pode ser dizimista também. Mas eu estou falando de outros 10%. É os 10% para reinvestir na sua própria profissão. E aí são nas roupas, é no tráfego, é em marketing, é contratar um produtor de vídeo, é contratar isso, é comprar um equipamento melhor, um celular melhor, celular para corretor. Não é simplesmente um negócio para ele falar. É uma ferramenta de trabalho. Então tudo isso custa. É comprar curso, é comprar mentoria, é investir em si mesmo. Isso dá trabalho, isso custa. Pega esses 10%, reinveste para você. Eles não se preocupam com a marca pessoal e um posicionamento forte. Não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em vender o próximo imóvel. Só que eles não entendem que enquanto eles não fortalecerem a própria marca pessoal, eles vão continuar tendo dificuldade para vender o bendito do imóvel que ele quer. Possuem alcance limitado, não estão nas redes sociais e não fazem vídeos. Na segunda aula eu vou falar muito com vocês sobre vídeos. Eu vou te passar o caminho das pedras. O foco está em construir uma carteira de clientes e não uma carteira de relacionamentos. Ricardo, mas não é a mesma coisa? Não. Dentro do mercado imobiliário você precisa aprender a construir carteira de relacionamentos, porque é isso que gera mais negócios. Simplesmente ter um cliente lá dentro do seu CRM, ter feito uma venda para ele, não quer dizer que aquilo ali vai virar mais renda e mais resultado para você. Você tem que aprender a construir relacionamento de forma intencional. E eu vou te confessar algo. Eu sou um cara que eu tendo a ser uma pessoa mais introspectiva, mais dentro do meu mundo. Eu nunca fui de ter muitas amizades, de me relacionar com o povo. Apesar de vocês me verem na internet, achar que eu sou esse cara, quem me conhece pessoalmente sabe tanto que eu sou tímido. É uma barreira que eu tive que vencer. Eu tive que aprender a criar relacionamento de forma intencional. Não é que eu sou interesseiro só, não. Eu sou interessado nas pessoas, de forma intencional. Eu aprendi a me relacionar. É algo que você aprende, não é dom também. Você tem que aprender. Se você não gosta, se você se identifica comigo, você vai ter que aprender. Mas veja, dá para aprender. E dá para se tornar assim, ó, especialista. Quem atua como mero vendedor de imóveis, é provável que você já passou por alguma dessas situações aqui. Investe em anúncio, panfleto e não possui retorno. Talvez você fez anúncio online, que é o panfleto online, ou talvez você literalmente saiu entregando panfletos na rua, o que é um problema sério. Sair entregando panfleto não funciona. Pegar um panfleto e abordar as pessoas é outra história. Inclusive, a gente treina os nossos corretores. Ah, por curiosidade, eu não falei para vocês. A nossa imobiliária hoje tem mais de 1.500 corretores. São 28 unidades. A MyBroker ganhou como imobiliária a melhor imobiliária de 2022. Lá no Conecta Imóvel. O maior evento do mercado imobiliário da América Latina. Onde eu palestrei lá. Quem estava lá no Conecta? A maior palestra foi a minha. E eu vou contar aqui em segredo para vocês. Foi eleita a melhor. Você sabia, equipe? Foi eleita a melhor palestra. Pensa, com o voto de vocês que assistiram. Glória a Deus, foi benção. Vamos lá. Ó, o que é o problema? Existe uma diferença enorme entre alcançar novas pessoas, e elas realmente se interessarem ou confiarem em você como profissional. Esse é o problema. Talvez você está alcançando um monte de gente no digital ou no presencial,
só que você não está conseguindo gerar venda. Porque não está gerando interesse genuíno e nem confiança. Mentalidade correta. Criar uma marca pessoal forte. Investir na sua aparência. Ser seu próprio cartão de visitas. Ressaltar suas qualidades no online e no offline. Quando você aprende a criar uma marca pessoal, eu tive que, gente, aí é bom falar, eu tive que mudar minha forma de me comunicar, eu tive que mudar minha postura. Eu decidi mudar, inclusive, minha forma física. Não estou impondo nada para você. Eu estou dizendo que o meu corpo, ele é uma ferramenta para mim. Esse corpo que eu tenho, esse corpo que você tem aí, isso aí não é você, isso aí é uma ferramenta. Por que eu digo que não é você? Porque daqui a uns dias todo mundo morre. Vai para debaixo da terra, vira comida de bicho, de minhoca. Ou seja, aquilo ali não é você. Aquele corpo não é você. Quando eu entendi que o meu corpo não sou eu e que ele é uma ferramenta, eu comecei a investir, inclusive, no meu corpo. Melhorou tudo na minha vida. Se dê essa oportunidade também de investir na sua aparência, de investir na forma que você se comunica, aí entra a fazer curso. Entender sobre oratória, gastar mais tempo assistindo vídeos na internet, treinando, se capacitando. Isso é investir em você e criar uma marca forte no online e no offline, gerando credibilidade. E isso vai facilitar o processo para você vender. Você acha que a imobiliária só te passa lead frio? Essa é uma das queixas que eu mais recebo. Eu abro aquelas caixinhas de pergunta. Uma das perguntas que eu mais recebo é: qual hormônio que você usa? Tô brincando. Essa também. Mas eu tô falando assim, uma das perguntas que eu mais recebo é assim: Ricardo, eu não tô recebendo leads quentes. Eu devo sair da minha imobiliária? Ou se não, como eu faço para gerar leads quentes? E aqui entra um problema sério, porque tem cursos enfiando na cabeça do corretor que a solução é usar o melhor ferramenta, o melhor mecanismo, a melhor estratégia para trazer os clientes quentes. Dentro do mercado imobiliário não funciona assim. Não terceirize essa responsabilidade. Eu vou te mostrar que não tem essa de lead quente e lead frio. O processo da venda no mercado imobiliário ele é diferente. Mentalidade correta. Não terceirizar a culpa para ninguém. Seja seu gerente, seja sua imobiliária, seja qualquer pessoa. Assume essa responsabilidade para você. Entender que corretor de imóveis não é plano B. Então, essa é a mentalidade correta. E aqui, eu vou explicar para vocês algo sobre o ciclo da venda. Por que gera muito esse buchicho sobre lead? E é um entendimento errado que eu corrijo ele para você aqui em 30 segundos. Quando você decide, o cliente decide comprar um galão de água. Surgiu uma necessidade. Talvez ele nem tinha essa necessidade, ele viu uma propaganda e falou: nossa, eu preciso tomar mais água, eu estou me hidratando mal. Aí ele toma a decisão: eu quero comprar um galão. E ele vai procurar. No mesmo dia ele compra. É uma decisão rápida. Dentro do mercado, e isso eu citei só um galãozinho, mas várias outras coisas a decisão é rápida. Dentro do mercado imobiliário. A estatística diz, se liga nisso aqui, muita atenção no que eu vou te falar. A venda no mercado imobiliário, ela tem um ciclo médio de 13 meses. O que quer dizer isso? Do dia que a pessoa teve a grande ideia, vou comprar um imóvel, até o dia que ele assina o contrato, a média diz que são 13 meses. Quando a média é 13, vai ter gente que vai comprar nos 3 primeiros meses, vai ter gente que vai comprar com 2 anos, com 3 anos. Quantos de vocês que estão me assistindo, talvez você é mais antigo de profissão, você teve que atender um cliente por 2 anos, por vários meses, por 3 anos? Eu já. Quando você entende que o ciclo da venda ele pode demorar tanto, aí você aprende que aquele lead que caiu para você, talvez não é o momento de compra dele. Aí o que a pessoa faz, o corretor despreparado faz, que está viciado? Ele fala:
era lead frio e ele descarta. Aí esse cara continua procurando. E daqui a 7 meses ele compra. Aí quando ele cai para o corretor que atendeu ele daqui a 7 meses, o corretor fala, nossa, era lead quente. Não é que era lead quente, era assim, era o mesmo lead, só estava em momentos diferentes de compra. Se o primeiro corretor tivesse inserido esse cara em um CRM, fizesse o acompanhamento, ele teria vendido para ele. Ricardo, mais 13 meses, eu vou ficar esperando isso tudo. Depois, raciocínio simples, depois de 1 ano trabalhando na profissão e construindo essa carteira de relacionamentos, todo mês tem 13 meses para trás. Você entendeu? Todo mês tem 13 meses para trás. Então eu sempre vou estar vendendo. Então, meu querido, se tem as principais chaves para o corretor ser bem sucedido, não tem a ver com ter um marketing muito foda, não tem a ver com fazer aqueles videozinhos que a gente faz, que é bom, que tem o seu lugar, que eu vou te mostrar, mas tem a ver com fazer gestão de CRM. É chato mesmo. Tem gente que gosta de mexer com CRM. Essas pessoas precisam ser estudadas. Porque de forma geral, é chato, é trabalhoso. Mas entenda, você não faz só o que você gosta. Quem faz só o que gosta é criança. Você é adulto e quer resultado. Se você quer resultado, meu querido, faça o que não é gostoso fazer. A maioria das coisas que vai te trazer resultado na vida, e eu estou falando na vida espiritual, estou te falando na vida como pessoa, nos relacionamentos, são coisas que não são gostosas de fazer. Mas a gente faz porque quer um resultado. Então, meu querido, aprenda a gerenciar esses clientes. Só isso aqui que eu te falei já pode transformar demais o seu resultado. Você entender esse timing aqui. Você se sente estagnado e frustrado. E esquece de dizer para as pessoas que você é corretor. Você sabe o que é uma das piores dores? Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso. É você estar em um lançamento e aí você está lá no dia do lançamento, aguardando os clientes que você conseguiu marcar, ou talvez você não marcou nenhum, e de repente entra no lançamento seu amigo, aquele amigo seu de infância, que vocês ainda têm contato, é pouco, mas vocês têm contato, e ele entra dentro do stand, só que ele está acompanhado de outro corretor. Você poderia ter falado com ele. Ele já te conhecia, ele já confia em você, só que você ficou com vergonha. Ah, eu não quero falar para os meus antigos chefes, meu patrão, para os meus antigos colegas de trabalho, não quero falar para os meus colegas da faculdade, a gente formou em direito, como que eu vou oferecer imóvel para eles? Você não vai oferecer, outro corretor vai oferecer e vai vender para ele. Então, meu querido, eu já mostrei para você que essa profissão nossa é foda. Ela é uma profissão massa, então tenha orgulho. E saiba que você não está levando qualquer coisa, você não está vendendo algo. Você está entregando algo para a pessoa que pode mudar completamente a vida dela. Vou contar para vocês algo aqui de forma muito resumida e breve. Há alguns anos atrás, uma corretora me ligou. Lázara, Ricardo, tá na hora de você comprar um imóvel. Sou amiga do seu pai, tal. Ela usou o vínculo de relacionamento, me explicou. Nessa época, eu ainda trabalhava lá como técnico de informática, tá? Aí eu, não, mas não dou conta de comprar imóvel não, moça. Não dou conta não. Ela, não, você dá conta, vem cá, deixa eu te apresentar. Você está crescendo agora, eu sou amiga demais do seu pai, eu quero te ajudar, preciso de construir patrimônio para você, vem cá. Aí ela mostrou que no Minha Casa Minha Vida lá, eu conseguia pagar a parcelinha de R$600. Juntando eu e a esposa, nós pagava a parcelinha de R$600, entrada, era R$2.000 na época. Ela me convenceu a comprar esse apartamento. Eu comprei, confiando no que ela me falou. Esse apartamento foi uma das maiores bênçãos da minha vida. Eu morei nele até 3 anos atrás. Eu construí a minha família, os meus 2 filhos nasceram lá, eu fui muito feliz lá, eu vendi muito imóvel lá dentro, e não só isso. Quando eu precisei vender esse apartamento, eu vendi ele para comprar um percentual da empresa que eu sou sócio hoje, da MyBroker. Aquela que eu fui estagiário. Então, meu querido, por causa que uma corretora me fez uma oferta, ela mudou a minha vida, e não só a minha vida. Ela mudou a vida de um mercado imobiliário inteiro, porque a gente está movimentando o mercado.
Você está me conhecendo hoje, você está vendo essa revolução no mercado imobiliário, mais de 6 mil alunos, e fora os alunos já foram centenas de milhares de pessoas que foram influenciadas pelo meu trabalho, porque uma corretora um dia me ofertou um imóvel. Então, meu querido, quando você for ofertar um imóvel para alguém, tenha convicção de que você pode estar levando a maior bênção da vida dessa pessoa. Você não sabe o tamanho do impacto que você pode causar. Leva isso para a sua vida. Não tenha vergonha de falar que você é corretor. Seja corretor em tempo integral. Fala com o seu médico, fala com o médico dos seus filhos, fala com o diretor da escola, fala com a professora da escola do seu filho, fala com seus amigos de academia. Eles estão treinando com você todo dia. Fala com as pessoas, abre a sua boca e fala que você é corretor. Seja corretor 24 horas, 7 dias por semana. E para isso você vai precisar também do digital. E eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Por que que isso é importante? Isso aqui chama pirâmide de Chet Holmes. Ela é simples de entender. O nome é esquisito, mas é fácil o conceito. Ela é o seguinte: 3% das pessoas, que é o topinho da pirâmide, está realmente no ponto de compra. Está interessado. É aquele cara que está na hora de comprar imóvel. A maioria dos corretores briga por esses 3%. Eles são desesperados, é briga de foice para conseguir conquistar esses 3%. Só que é muito difícil conquistar, porque aqui depende um pouco de sorte. Por quê? Porque esse cara já está no ponto de compra, não deu tempo de você construir relacionamento. 7% está disposto a ouvir. 30% não está pensando nisso. 30% acredita não estar interessado. E 30% afirma não estar interessado. Meu querido, se você está brigando por aqueles 10% lá da ponta, você vai sofrer num oceano, num mar vermelho. Um oceano ali onde tem peixe e tubarão se mordendo os peixes, aí começa aquela sangueira, aí vira aquela bagunça de leilão. O cliente liga para você e liga para mais 10. Quando você tenta disputar por esse cliente, não estou dizendo que você vai desprezar esse cliente, tá? Se ele cair para você, bola para dentro do gol, meu irmão. Vambora! Agora, quando você entende que trabalhar esses 90% é mais importante, o jogo vira. Esses 30% que não está pensando, o 30% que acredita não está interessado e o 30% que afirma não está interessado, é em cima desse cara que você vai. Eu vou te ensinar como fazer isso. Missão Elite. Eu tenho uma missão para vocês, porque precisa ser prático. Não adianta nada eu vir ensinar um monte de coisa, tacar um monte de conhecimento na sua cabeça, sair da cabeça inchada, obeso mental. Não adianta nada, tem que colocar em prática. Então, no final dessa aula, eu vou te dar uma missão, tá bom? Uma atividade sobre isso, sobre esse relacionamento, que já pode gerar resultado para você de hoje para amanhã. Você vai mostrar para mim e principalmente para você qual é o seu nível de comprometimento com a sua carreira e profissão. Você precisa provar para você. Bem-vindos à elite do mercado imobiliário e dê adeus à velha postura do vendedor de imóveis. Minder. Esse aqui é o protocolo Elite. Mentalidade, marca pessoal e redes sociais, carteira de relacionamento. O protocolo Elite é composto por 3 grandes pilares. Mindset, ou mentalidade, ou modelo mental. Entender que o corretor vende serviço e que a sua profissão não é plano B. E mais, você é um corretor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Marca pessoal e redes sociais. O corretor como protagonista da venda. Não é mais o imóvel, é você o protagonista da venda. Posicionamento forte nas redes sociais e vídeos simples que geram grande impacto e alcance. Simples, grave isso aqui que eu te falei, porque eu sei que já está vindo empecilho para você. Aquela vozinha está falando, não, mas vídeo é difícil, eu não tenho dinheiro. Não, você só precisa de um celular e saber gerar o conteúdo. É a coisa mais simples do mundo. E nem precisa de ser um celular bom, não. É o celular que você tem mesmo. Ele já é melhor do que uma câmera de cinema de 10 anos atrás. E eu nem sei que celular que você tem aí. Relaxa, você não precisa de muita coisa. Carteira de relacionamento. A evolução da antiga carteira de clientes é aqui que mora a escala do corretor.
É onde outras pessoas começam a vender por você. Essa é a venda mais gostosa que tem. É quando o cliente vende por você. Sem que você precise pagar a comissão para ele. Acaba que você vai, né, vai gerando. Tem algumas técnicas para ver pós-venda, são alguns presentes que você dá. Isso tudo a gente aprende a fazer também. Por que o protocolo Elite é tão eficiente? Toda venda é emocional. Segura isso aqui que eu vou te falar. Diferente de outras formas de vender, o protocolo Elite leva em consideração o comportamento do consumidor e as emoções humanas. Pois a gente se concentra no cérebro límbico, que é aquele que faz pensamentos automáticos, é quase que o instintivo, lugar do cérebro onde estão as respostas emocionais, comportamento e a memória. Entenda o seguinte, a decisão de comprar um imóvel, ela parece ser algo racional. Quando a pessoa decide, vou comprar um imóvel, ela tem a sensação de que ela está raciocinando sobre isso. Só que a decisão para compra, ela é totalmente emocional. Inclusive, agora pasme, inclusive para o investidor. Você acha que o investidor só está interessado em números? Ele está interessado em números, mas o que determina o gatilho da compra é a emoção. Então, inclusive com o investidor, você precisa aprender a trabalhar o emocional. A venda, ela é emocional. Ela é emocional tanto para o seu cliente como para você. Por isso que eu estou trabalhando isso dentro da sua cabeça. Richard Thaler, ganhador do Prêmio Nobel em 2017, Thaler foi um dos primeiros estudiosos a unir a economia à psicologia. Sua premissa básica é de que os seres humanos não são sempre racionais e que as suas escolhas são baseadas em questões subjetivas, emocionais e culturais. Muitas vezes, esses fatores podem pesar até mais do que a racionalidade. Sabe o que vai acontecer? O seu coração decide. Aí a racionalidade, que é a parte que pensa, começa a criar justificativas para o que o coraçãozinho definiu. Então, corretor, aprenda a tocar direto no emocional. E isso vai até na hora de você fazer a apresentação de imóvel, na hora de conversar com o cliente. Tem corretor que é extremamente técnico. Você chega lá e cospe metro quadrado, altura de pé direito, tamanho do porcelanato, é tal característica técnica da purificação de ar, não sei o que, tá o mesmo que é disponível nos aviões e não sei o que, e você despeja um monte de questões técnicas. Essa informação técnica tem no site. E o site informa melhor do que você. O que você faz dentro de um atendimento? O que você faz na hora de apresentar um imóvel? Vai relacionar com a pessoa, toca no coração. A pessoa não está comprando metro quadrado, ela está comprando um lar. Ela está comprando um lugar onde ela vai construir família. Então saiba da família, saiba conectar com as pessoas a respeito do que elas gostam. Existe uma técnica muito simples. Quando você está atendendo, quando você está falando com pessoas pessoalmente, aprenda a falar do que a pessoa gosta. E pasmem, como que você sabe o que a pessoa gosta? Perguntando. Você tem que aprender a perguntar. Pergunta de forma descontraída. O que você gosta de fazer? O que é o seu hobby? Mete o sorriso no rosto, que a pergunta sai lisa, sai bonita. A pessoa responde, eu gosto de tal coisa, gosto de barco. Aí você começa, barco? Então o senhor veleja? Como é que é? Aonde que tem esse barco? Como é que é isso? Aí a pessoa começa a falar, Ricardo, mas eu estou apresentando um imóvel, porque eu vou falar de barco. Calma. A pessoa está ali dentro da apresentação, está dentro do atendimento e ela está falando sobre coisas que geram prazer. Como as coisas geram prazer, ela está liberando alguns hormônios de felicidade, porque ela está lembrando que ela gosta de velejar. Puxa memórias boas. E, inclusive, o oposto também é verdadeiro. Para de falar de coisa ruim. Para de falar sobre desgraça que está acontecendo. Eu sei que é tentador, porque a gente é natural, a gente fala, nossa, mas tá difícil, tal coisa, né?
para de trazer sobrecarga para o atendimento. Na hora do atendimento é de falar coisa boa, que satisfaça a pessoa. Porque aí ela anda pelo imóvel, se apresentou o imóvel, claro, e tudo mais, só que você falou tanto sobre coisas prazerosas que ela fala assim, nossa, eu senti uma paz dentro daquele imóvel. A paz não estava necessariamente no imóvel, estava na sua conversa. Emocional, você tocou emoção. Então para de despejar informações técnicas nos seus vídeos ou nas apresentações pessoais. Toque no emocional, fala do que é importante para a pessoa. Como que eu descubro o que é importante? Pergunta, aprende a perguntar. A apresentação do imóvel precisa ser emocional e não técnica. É isso que eu acabei de explicar para vocês. Benefícios naturais da abordagem com protocolo Elite. Você não vai depender apenas de leads da imobiliária. Você vai ser um verdadeiro hub de negócios. Você vai ser um hub de negócios. Você se torna uma referência em sua... Você sabe o que é um hub de negócio? Eu falei aqui, talvez você não tenha entendido muito claramente. Quando você... Eu vou citar um exemplo para ficar melhor. Eu tenho um amigo, que é um irmão, que se chama Urias. Ele já foi meu sócio antes de eu entrar para a MyBroker, na época que eu abri a empresa, chamava Amigo Corretor. E o Urias, ele tem uma técnica que é boa demais. Ele sempre foi especialista em conectar clientes. Então ele ia, por exemplo, num cara que era dono de uma marcenaria, ele pegava um cara que era fornecedor de tal coisa que esse marceneiro precisava. E ele conectava esses dois. Eles faziam eles fazerem negócio. O cara que trabalhava com escola, ele conectava com outro que precisava de algo. Ele ia fazendo negócios de um cliente com cliente. Aí sabe quem que era beneficiado no meio disso tudo? Ele. Ele vendia para os dois. Ele era um hub. Todo mundo que precisava de alguma coisa. Ele foi fazendo tantas conexões de pessoas, isso que é um hub. O hub é algo que conecta muita coisa. Você acaba se tornando esse hub. Simplesmente por fazer indicações e relacionamentos entre clientes. Dica para você. Você se torna uma referência na sua região e fora dela. Nunca mais você vai ter insegurança na hora de fechamento. Quando você está muito convicto do que você faz, quando você desenvolveu uma marca pessoal, quando você estuda muito sobre o seu mercado, você não tem segurança para fechar. Porque na mesa, você sabe que você é autoridade. Quando você estiver diante de um cliente, você sabe por que você fica inseguro para fechar? Porque você está achando que o cliente ainda sabe mais que você. E não só achando, talvez ele sabe. Mas por que ele sabe? Porque você não estuda o suficiente. Você é especialista do mercado imobiliário. Em uma mesa, para negociar, você tem que aprender a decidir pelo seu cliente. Ricardo, como assim decidir pelo cliente? Mas não é a necessidade do cliente que vem em primeiro lugar? Sim, você já perguntou, você já entrevistou, você fez uma excelente sondagem, você é especialista no mercado, então você tem autonomia para conduzir essa pessoa para o melhor para ela. Não porque é o produto que você quer vender, mas porque você fez uma sondagem bem feita e você entende do seu mercado. E você sabe o que é o massa? Quando você entende para valer, quando você estuda e quando você tem essa segurança, isso transmite para as pessoas. Os nossos corretores, o pessoal me pergunta se eu ainda vendo, né? Eu não vendo para mim. Tipo assim, eu não atendo clientes meus. Chegou um cliente para mim, eu pego um corretor nosso e atendo com o corretor. O corretor está atendendo uma pessoa, me liga, Ricardo, vamos fechar uma venda? Estou no lançamento, fecha aqui comigo. Eu vou lá e atendo junto. E muitas vezes, você sabe o que é comum? Eu chego na mesa, o corretor apresentou, está inseguro, e ele me chama para entrar na negociação. Eu entro, sento, sorrisão no rosto, converso com o cliente, já construí uma credibilidade, já tenho segurança, faço poucas perguntas de forma objetiva. Ah, ele te atendeu? O senhor precisa disso, disso, como que é? Me conta. O cara responde, falo, essa unidade aqui é melhor para você, pode ir seguro nessa aqui. Eu decido para o cliente. Mas não é simplesmente porque eu estou decidindo para ele, é porque eu entendo tudo sobre o produto, eu entendo tudo sobre o mercado. E aí, na hora, eu entendi a necessidade do cara. Era o que faltava para fazer a ponte. E eu fiz, entendeu? Então você vai aprender a fazer isso. Você vende sem vender, pois já existe um relacionamento sendo construído com o seu cliente. Você vai aprender a vender sem precisar de ficar ofertando.
Simplesmente porque você construiu um relacionamento. E está vivo na cabeça dele que você é corretor. Por quê? Porque você sempre fala sobre isso. Você vai ter uma carteira de relacionamentos infinita, que praticamente vende para você. Tem corretores nossos que já conquistaram isso. Talvez você que está me assistindo já desfruta um pouco disso. Colocando a metodologia à prova. Eu vou ler algumas mensagens aqui que eu recebo milhares, né? Eu vou ler algumas para vocês. Essa aqui, ó. Bom dia. Eu fiz seu curso. Nem cheguei no final e olha aí o resultado. Falta Nossa, ela mandou o valor aqui. 19 mil reais, né? Caramba. Falta um imóvel que tô em negociação para bater os... Não, 19 milhões, moço. Eu tô lendo errado. 19 milhões. A comissão... Aquilo ali é a comissão, velho. 762 mil reais. Falta um imóvel que eu tô em negociação para bater 20 milhões. Tenho todos os contratos para comprovar. Bacana demais. Deixar aqui meu testemunho. Compramos o curso Corretor de Elite no ano passado. Ano passado fechei 8 milhões de venda. Esse ano até agora já fechei 22 milhões em venda. E quero duplicar até o final do ano. Glória a Deus, mano. Eu tô excelente. Comecei a fazer o curso. Fazia 6 meses que eu não vendia. Sei que a pandemia influenciou, pois eu trabalho no mercado português, influenciado pelos estrangeiros. Mas fechei só essa semana 3 vendas de imóveis, valor total de 818 mil euros. A comissão é em euro também, tá? Tô bem, muito bem. A gente tem alunos fora do Brasil, né? É bem bacana isso. Aplique isso e não tenha concorrência. Eu quero fazer um comparativo para você se identificar aqui, ó. O vendedor de imóveis é um corretor inseguro. Ainda treme as bases na frente do cliente. O corretor de elite é confiante. Vende imóveis. O vendedor de imóveis. O corretor de elite vende serviço. Ele entendeu que o produto não é o imóvel. O vendedor de imóveis, ele não tem marca pessoal. Ele é simplesmente alguém que divulga imóveis. O corretor de elite tem um posicionamento e uma marca forte. O vendedor de imóveis é invisível. O corretor de elite, ele alcança milhares de pessoas por semana. O vendedor de imóveis é clientes. O corretor de elite possui uma carteira de relacionamentos. Viva uma vida sem limites, meu querido. Honorários, eu coloco aqui 50 mil, mas você pode ganhar mais. É você que decide. Ou você pode ganhar menos também. Ah, eu quero 15, 20 mil reais. Você é livre. Nós temos uma profissão que tem inúmeras possibilidades. Eu te falei, uma venda de casa verde e amarela, que o cliente está em todo lugar, te coloca 5 mil reais no bolso. É venda que você pode fazer 4, 5 no mês. Quando eu trabalhava casa, era Minha Casa Minha Vida na época, né? Eu vendia 5 imóveis, 6 imóveis por mês. Você pode fazer isso, você faz o seu salário. Você pode ter o carro do ano, morar na casa que você está vendendo. Ter autoconfiança, isso aqui eu acho que é algo que mais incomoda as pessoas, não tem autoconfiança. Status na profissão, ser referência para os colegas de profissão. Você imagina o tanto que é gostoso para mim você falar assim, eu recebo mensagem todo dia, Ricardo, você é referência para nós. Isso é bênção demais e você pode sentir isso. Você pode desfrutar disso. Ser reconhecido por todos que cercam você, sua família especialmente, que às vezes duvidou de você, que te apontou o dedo. Dar conforto e segurança para as pessoas que são mais importantes para você. Nunca mais se preocupar com conta no fim de mês. Você vai preocupar com coisas maiores. Não estou dizendo que acaba a preocupação não, tá? A preocupação sempre vai ter. Só que não com pagar boleto. Eu quero problemas maiores para você. É estranho falar isso, né? Mas é verdade, eu não quero que você preocupe, você tenha problema com o boleto que não está pagando. Tem coisa maior para você brigar, para você lutar. Missão Elite, número 1. Testando seu mindset. É como você vai começar a se comportar com o corretor 24/7. Você vai entrar nos grupos de pessoas conhecidas, aí aqui é grupo da família. Grupo do condomínio. Você está em grupo de condomínio? Se não tiver, você tem que estar nos grupos de condomínio. Grupo de amigo da escola.
você vai entrar nos grupos, você vai se apresentar como corretor de imóveis. E usar aquele grupo para fazer prospecção de compra e venda. Pensa num pitch, tipo assim, pitch é um discurso de venda. Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu tô aqui só para reforçar, não sei se todos vocês sabem, eu sou corretor de imóveis. Eu trabalho exclusivamente com esse mercado. Eu tenho uma especialidade que é procurar justamente sondar a necessidade do cliente. Sei lá, você vai falar no que você é especialista, o que você é bom. Eu tenho especialidade em construção patrimonial. Eu sou especialista em condomínios fechados. Eu sou especialista em imóveis em tal região. Você fala isso para a pessoa, você vai falar nesses grupos e vai se colocar à disposição. Se você trabalha com revenda, você vai perguntar: eu quero saber se algum de vocês, eu posso servir vocês para comprar algum imóvel ou para vender. Eu estou aqui me colocando à disposição. Simplesmente por falar isso, você vai ver que vai gerar resultado. Alguns de vocês vão se sentir desconfortáveis de fazer isso. Mas depois daquela história que eu te contei, que eu falei da Lázara que ofertou imóvel para mim, que vendeu o primeiro imóvel para mim, que mudou a minha vida, que mudou o mercado imobiliário através de uma venda que ela fez, você já tem uma noção de que você está levando uma bênção para as pessoas. Você não está ofertando um produto, você está levando uma bênção. Então se apresente como profissional. Pensa na sua apresentação, mas você vai fazer de hoje para amanhã. Não é para deixar para depois, é de hoje para amanhã. Essa é a sua tarefa. Você vai postar o resultado, o print. Você vai postar o print do que você fez. Eu quero que você mostre. Porque eu preciso dessas provas sociais. Você vai mostrar que você fez lá na comunidade do Facebook. Se você não está... Isso aqui é o link da comunidade? Se você ainda não está na comunidade do Facebook, é só apontar para esse QR Code aqui. Aponta, você vai ser direcionado para lá. Vai entrar na comunidade. Lá é para isso. Eu quero que vocês coloquem esse desafio lá. Eu estou desafiando você a fazer isso. A se movimentar. Amanhã, terça-feira, eu vou te ensinar como atravessar a ponte para vender todos os meses. Quarta, às 20 horas, a origem do corretor de elite. Então, nós temos 2 encontros. A gente tem um encontro amanhã às 20 e na quarta-feira às 20. Senha para o PDF da aula. A gente vai enviar. Vocês vão lançar. De WhatsApp. Ó. O PDF com a senha. O PDF está no grupo de WhatsApp. A senha daqui a pouquinho está lá. Para você ter acesso, você tem que estar dentro do grupo. Como é que você faz para dar dentro desse grupo? Coloca o link lá para ele. Aliás, agora ainda não, né? Você tem que estar nos grupos. Como que eles vão entrar no grupo? Tem o QR Code passado, do slide passado. Tá, você puxa o vídeo, vai no QR Code lá, você entra pro grupo. Se você não tá, dá um jeito de entrar no grupo. É só apontar pro QR Code lá que você vai ter acesso, você vai estar lá dentro, você vai pegar esse PDF. E agora, eu tenho 2 coisas que eu preciso que você faça. Você vai fazer agora. Você vai clicar no link que a produção, que a minha galera está colocando aí no chat. Você vai entrar nele e você vai ativar a notificação. É só clicar lá no sininho. Se você ainda não é inscrito no canal, o Corretor Tá On, aqui lá é um canal que só tem conteúdo para corretor. São horas e horas, centenas de horas de conteúdo de graça para você. Se você não tem condição de comprar curso, tá de graça para você. Então, acesse, clica no sininho das notificações para você ser lembrado da manhã da aula que a gente tem. Você vai dar um like também na próxima aula, porque quando você clicar nesse link, você vai ser direcionado para a próxima aula. Aí você só clica no like, na aula de amanhã já, no link de amanhã, tá bom? Eu espero que vocês tenham desfrutado desse momento, tenha sido enriquecedor para você, porque foi para mim. Toda vez que eu venho aqui e falo com vocês, é importante para mim. Eu saio daqui realizado. E eu quero ouvir muito testemunho do que aconteceu com você de hoje para amanhã. Eu sei que já vai ter. Eu estou aqui para servir vocês, para abençoar a sua vida. Tamo junto. Clica aí no link, vai para lá, deixa a curtida, ativa a notificação. Tamo junto. Cerca de 8 milhões de VGV. A minha meta era 3 milhões e eu já bati ela.
Eu vendi 4 milhões. A média de VGV em torno de 1 milhão e meio. 4 milhões e 700 de VGV já. 7 milhões e meio em uma semana. 4 milhões e 800. 10 milhões e 800 mais ou menos no último ano. 11.449.793,43. 18 milhões em agenciamentos vendidos. Eu vendi 23 milhões. 34 milhões de VGV. Meu VGV atual desse ano já está em 32 milhões. Fiz 34 milhões. São mais de 55 milhões de VGV já. Cerca de 8 milhões de VGV. A minha meta era 3 milhões e eu já bati ela. Eu vendi 4 milhões. A média de VGV em torno de 1 milhão e meio. 4 milhões e 700 de VGV já. 7 milhões e meio em uma semana. 4 milhões e 800. 10 milhões e 800 mais ou menos no último ano. 11.449.793,43. 18 milhões em agenciamentos vendidos. Eu vendi 23 milhões. 34 milhões de VGV. Meu VGV atual desse ano já está em 32 milhões. Fiz